Fala, meu cachorreiro, e aí, beleza? Tudo bom? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco mais, assim como eu já contei na estreia, né, do primeiro episódio, vou contar um pouco mais pra vocês sobre o segundo episódio do Radar Pet, o programa qual eu faço parte pela empresa Busca Pet, né, uma empresa especializada em busca de animais desaparecidos com uma das ferramentas melhores possíveis, que é os cães farejadores. Então eu faço parte também, sou um dos condutores, amigo pessoal da galera toda lá, do Jorge, da Marcela, do Diego, da Maísa, do Caio. Quem conhece, quem me segue aqui há bastante tempo, sabe que o Caio trabalhou muito tempo comigo com comportamento, né? Então ele fazia atendimento na casa dos clientes, levava os cachorros passear e tudo mais, e conhece essa história aí bem grande nossa, tá bom? Então nesse episódio a gente vai falar sobre... Nesse capítulo eu vou falar sobre o segundo episódio do Radar Pet, beleza? O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino e idealizador do Manual do Cão Ideal. E para você, seguidor fiel aí do Radar Pet, que acompanhou o segundo episódio, que se emocionou, viu lá que eu sou um baita de um chorão, né? É, isso mesmo. Eu me emociono bastante com todos os casos de sucesso e com os casos que não são sucesso também. Eu tento ser o máximo frio possível, mas às vezes eu me pego chorando, sim, sem problemas. Eu não tenho medo de chorar na frente das câmeras, não, vocês conseguiram perceber. É até difícil lá pra galera da edição de falar, pô, o Rafa chora todo episódio. É, tipo isso, quase todo episódio eu vou chorar, galera. Mas vamos lá, eu vou chorar de alegria muito mais do que de tristeza. No segundo episódio nós tivemos também 3 casos, né? Eu participei de 2 casos, o Jorge de 1 caso, né? E tivemos uma nota sensacional, que foi a nota da história do Sinatra. Eu acho que eu vou começar a contar esse segundo caso pela história do Sinatra, né? O Sinatra é um cão sem raça definida, que foi tirado de um CCZ pelo Jorge, né? O Jorge tem um projeto que chama Projeto Segunda Chance, onde ele reabilita esses cães para que eles sejam introduzidos na sociedade novamente, tá? E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, o Jorge foi lá e escolheu o Sinatra, retirou o Sinatra do Centro de Controle de Zoonose e treinou, ensinou, regularizou, deixou o Sinatra no jeito e descobriu durante esses treinamentos que o Sinatra daria um excelente cão para faro, um excelente cão de trabalho, um excelente cão funcional. Então aquele cachorro que estava lá, jogado, largado, ele tinha sim uma finalidade gigantesca. E aí é a finalidade qual o Jorge colocou nele, que é hoje fazer odorologia forense. O Sinatra é um dos cães, ou na verdade o único cão até hoje, né? Então posso falar até hoje, né? Que faz esse trabalho aqui no Brasil com extrema responsabilidade e sem dúvida, né, um cachorro que já botou muita gente aí na cadeia. Você deve estar se perguntando o que é odorologia forense. Basicamente, odorologia forense é o seguinte, é quando o cachorro tem a capacidade de identificar odores. Vamos supor, eu mostro para ele esse tipo de odor, então vamos supor o odor de algum chip que tem aqui dentro desse celular. E ele vai identificar em um outro ambiente o mesmo odor que eu mostrei para ele, tá? Ficou difícil? Então peraí, eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Vamos supor que aqui essa caneta azul, ela tem um cheiro diferente. Então, eu mostro pro Sinatra o cheiro da caneta azul e eu pego essa outra caneta azul e escondo num ponto. Ele vai virar pra mim e vai falar assim, é como se eu estivesse falando pra ele, cara, você precisa encontrar pra mim a caneta azul. Aí a gente libera ele vai lá e procura a caneta azul e acha a caneta azul. E quando ele acha, ele tem algumas formas de indicar, seja ela cavando, né, então igual ele fez, dá 2 pateadinhas lá, ou ele pode se sentar também para receber a grande recompensa dele. O Sinatra ama a bolinha, e além de bolinha, ele adora brincadeira com graveto, com palito, com o que tiver para você jogar para ele, ele adora brincar com isso. Com Kong também, ele super curte. Beleza? Então esse foi aí um dos... o segundo capítulo, né, falando sobre essa parte do Sinatra. Nas buscas nós tivemos, o Jorge fez uma busca com o Barão buscando o Marley, né, que foi, infelizmente, também não foi encontrado, mas o perímetro se manteve ao redor da casa, ao redor ali do ambiente, não foi algo que sumiu muito, assim, que foi muito para longe. Então, como foi uma busca do Jorge, eu não posso ficar falando realmente, porque eu nem estava nesse dia, tá? Eu participei de 2 buscas, né? Uma das buscas foi da busca da Caroline, que é a gatinha, né? Aonde a Anne, né, que é minha esposa, vocês sabem, também trabalha com a gente na parte de comportamento felino, lá para entender o porquê que os gatos
por que esse gato fugiu, o que acontecia na casa, qual que pode ser o motivo dele ter fugido realmente, o que ele pode ter feito para ele ter fugido, por que ele não voltou e etc. E aí o que acabou acontecendo na busca da Caroline foi que o Google, sempre que saía da rua da Caroline, da gata, Caroline é a gata, tá, gente? Sempre que o Google saía da rua, ele perdia o faro, ele perdia o odor, ele perdia. Então, ficou extremamente restrito a busca aos ambientes, ao ambiente da rua. Naquele certo momento, em um certo momento, o qual a gente decidiu, eu e o Caio, todas as decisões são tomadas em dupla, são tomadas em trio, são tomadas pela equipe. A gente decidiu que não faria mais sentido a ferramenta nariz do cachorro, né? Então a gente decidiu não utilizar mais o Google. Nós iríamos começar o tete a tete, que seria tocar em todas as casas da rua dela, né, da onde o Google se demonstrou com mais vontade, e ir atrás da Caroline, porque provavelmente ela havia passado por aquelas casas. E aí, na hora que a gente vai guardar o Google, que a gente vai colocar o Google no carro, para que ele descanse, óbvio, e para que a gente continue o trabalho sem que dê um gasto, sem que ele se canse, sem que deixe ele junto, sem necessidade, né, a gente coloca ele dentro da caixa de transporte, dentro do carro, no ar-condicionado, na garagem de algum local, ou de algum estacionamento, e ele fica super bem lá, a janela meio aberta, para ter circulação de ar e tudo mais. A gente toma o maior cuidado sempre com a saúde dos nossos cães. E quando a gente decide fazer isso, a gente recebe uma grande informação de uma pessoa falando que possivelmente o gato que a gente estava procurando, ele já havia sido recolhido. Porque ele passou pelas casas, então o Google me indica uma casa e ele passa por essas casas. Ao passar por essas casas, uma senhora, muito legal, recolhe o gato e ela tem a maior boa vontade do mundo. E cuida do gato, leva o gato no veterinário e já estava procurando alguém. Talvez esse gato ficaria, se não me engano, com a própria filha dela, né? E aí o gato estava lá, estava sendo bem alimentado e tudo mais, a Caroline estava lá. Então a gente recebe essa informação e vai averiguar. Quando a gente vai averiguar, é aquela emoção total, a dona encontra, eu começo a chorar, que eu sou um baita de um chorão, e é tudo de bom, né, porque eu acho que o melhor troféu que a gente pode ter é colocar o cachorro, colocar esse pet perdido dentro da casa da qual ele nunca deveria ter saído, né? Ou saído sob uma supervisão e voltado com coleira, se fosse cachorro, e se fosse o gato, a gente tem que evitar aí essas saídas o máximo possível, então ter lá tudo bonitinho, tá? E aí o segundo caso qual eu participo é de novo, né? Um caso de uma cachorrinha que se chama Mel, vira-latinha, mais uma vez, de aproximadamente 8, 9 anos, a qual sai de casa num deslize. O pai do dono da cachorrinha vacilou lá, estava varrendo a rua, a Mel foi dar um passeio, ela dava esses pequenos passeios, ia até ali fazer um xixi, voltava, tal, não sei o que, e ele não percebeu que esse mini passeio dela foi virando um grande passeio e que ela acabou se perdendo, tá? O Google fez uma trilha por esses locais. O que dificulta nesses momentos, nesses pontos, por ela rodar bastante, é o seguinte: o odor se espalha por todo esse ambiente, e por ele se espalhar, o odor ele não morre de uma hora para outra, né? Ou ele entra em decomposição por causa do sol, mas se ele tiver um ponto, umidade ou uma grama, ele consegue sobreviver por muito mais tempo. E aí o que acaba acontecendo é que o Google faz sim a trilha, né? Mas essa trilha mostra pra gente muito a rota de passeio dela, que era a rota natural que ela tinha. Então a gente decide, eu e o Caio, intensificação de cartazes, de panfletos nessa rota de passeio, nessa rota qual foi traçada pelo Google, né? Até chegar a um certo ponto que o Google mostra pra gente ele passa na frente de uma farmácia, me lembro como se fosse hoje, e nessa farmácia ele indica lá um canto onde ela possivelmente tenha ficado por algum tempo, né? Um canto onde não tinha visibilidade das pessoas, o cachorro podia se abrigar lá tranquilamente, fresquinho, não chovia e tudo mais, tá? E aí, espalhado todos os cartazes, após alguns dias de busca, né? Depois de, acho que, se não me engano, 2 dias, ela foi encontrada em um local. Por quê? Por alguém viu o cartaz e falou: essa cachorra tá ali, do outro lado da rua, etc, né? E aí quando a gente foi ver, o que acabou acontecendo foi que essa pessoa que encontrou a Mel nessa região onde o Google havia traçado o perímetro, ela meio que pegou a Mel para cuidar,
Então tava cuidando da Mel, mais uma boa pessoa aí, cuidando da Mel. E quando chegaram lá os donos, né, a Mel é minha, tal, ela foi super solícita, falou, gente, tá aqui, eu tava cuidando dela, a gente tava procurando o dono. E graças mais uma vez ao trabalho do Google, feito com o nariz, e ao nosso trabalho feito, trabalho investigativo, do tete a tete, de perguntar, de colocar cartazes, a gente conseguiu encontrar, na verdade os donos conseguiram encontrar a Mel, graças a todo o nosso trabalho feito. E esse foi o segundo episódio fantástico do Radar Pet. Gente, toda quinta-feira, às 21 horas, um episódio novo, são 10 episódios, ainda faltam 8 episódios, e não perde, beleza? Ó, se você quer me acompanhar nas redes sociais, faz o seguinte... rafaleixo.doglion, me segue lá no Instagram e no Facebook, você vai acompanhar o meu dia a dia. Quer saber um pouco mais sobre adestramento e comportamento? Aqui embaixo tem um link, uma aula especial para você. Clica nela, se cadastra para você receber essa aula, beleza? Outra coisa, curtiu o vídeo? Show de bola, beleza. Já dá aquela curtida, compartilha e comenta. Comenta o que você achou aqui para mim do segundo episódio do Radar Pet. O que você achou do Sinatra? O que você achou da história da Mel? O que você achou da história da Caroline? Comenta aqui pra mim, comenta aqui embaixo. Vamos bater esse papo aí, tá bom? E uma outra coisa que eu preciso avisar vocês é, ativem o sininho. Aqui em cima tem um sininho, eu nunca sei de qual lado que é. Ative esse sininho para que você receba as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E óbvio, não se esquece de se cadastrar, de se inscrever aqui no canal para a gente se ver numa próxima aula, numa próxima dica, num próximo conteúdo para vocês. Valeu?